muito bom em passar por lombadas. Legal. É isso. Filme o porta-malas também, não só a mim. Isso é ótimo. Obrigada, Remy. Eu ia falar sobre essa alça. Essas alças são fantásticas. Olá e bem-vindos de volta a um vídeo novinho em folha. Bem-vindos de volta a mais um Lucy on Cars. Estamos de volta com as avaliações de carros. Eu sei que algumas pessoas adoram esse tipo de convivência com carros do dia a dia. Na verdade, nós temos vídeos próprios, mas outras pessoas parecem gostar dos vídeos de avaliação. Então, hoje estamos acompanhadas por essa linda fera azul, o novo Audi Q7. Esse carro é uma fera e gostei muito de dirigi-lo. Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre as coisas que gostei, as coisas que não gostei tanto, e talvez, se você estiver pensando em comprar um desses, este vídeo vai te ajudar. E se você não estiver pensando em comprar, espero que apenas aproveite me acompanhar neste lindo dia ensolarado e ouvir minhas divagações sobre esse belo Audi. A Audi do Reino Unido foi gentil o suficiente para me emprestar este carro por uma semana inteira. Então eu realmente sinto que posso, quem sabe, te dar uma experiência real de como é ter esse carro por mais do que apenas algumas horas. E hoje precisamos começar a conversar com o tráfego aéreo quando formos filmar, não é mesmo? Aviões muito barulhentos. Então, o que você tem atrás de mim é um carro que vale quase 1.000 libras. Incrível, incrível. Apenas 1.000 libras hoje. Você acredita nisso? Uau, que pechincha. Incrível pensar que anos atrás os carros valiam isso. É uma loucura. É como aquelas pessoas que compraram casas por 12 libras e 50 centavos e hoje podem vendê-las por 1 milhão. É uma loucura. Mas enfim, deixa eu começar essa frase de novo. Esse carro vale quase 100.000 libras esterlinas. E quando você pensa em um Audi Q7, pelo menos na minha cabeça, eu nunca imaginaria um valor tão alto. Na minha cabeça, seria mais algo em torno de 60, 70, 80 mil libras. Obviamente, eu estou vivendo no mundo da fantasia, porque isso não vai acontecer hoje em dia. Mas eu fiquei bem surpresa ao descobrir o preço desse carro. Você também tem que pensar em coisas como o imposto anual do carro, que é bem caro. As pessoas dizem que o consumo de combustível fica na faixa dos 8 km por litro. E esse é um dos pontos negativos do carro. Mas eu sempre digo, se você está comprando um carro como esse, será que realmente se importa com esse tipo de coisa? Talvez você se importe, mas eu não sei. Esse carro tem muitos pontos positivos e vou falar sobre eles hoje. E se você tem uma família, se você faz parte de uma família, se você tem filhos pequenos e precisa de espaço, esse carro atende a muitos dos meus requisitos, pessoalmente. Temos 2 filhos pequenos, os assentos infantis cabem atrás e ainda sobra espaço na frente. O porta-malas é absurdo. Se você tem família que viaja com trailer ou possui barco, conta com incríveis 3.500 quilogramas de capacidade de reboque, o que é impressionante. Vamos dar uma volta rápida ao redor do carro e ver alguns recursos visuais que eu gosto. Depois vamos passear com ele, que é a melhor parte. Este aqui está em um lindo azul Sky. Agora, como está aparecendo na câmera, Jorge? Está aparecendo como é na vida real? Porque eu sempre acho que a pintura, muitas vezes, não recebe o devido destaque nessas câmeras. Basicamente, é um azul bem vibrante, na verdade. Não é nada apagado, parece um pouco mais escuro de longe. Mas quando você chega perto, ele tem uma quantidade enorme de pigmento metálico. É uma cor realmente linda. E se eu fosse configurar esse carro para mim, provavelmente escolheria essa cor. Acho que ficaria ótimo com um interior mais claro. Esse aqui tem um interior escuro e, claro, as rodas são incríveis. Vamos descer aqui e dar uma olhada nessa roda. São aro 22. Elas têm RS escrito nelas. Não sei se isso é comum ou se neste carro se espera rodas RS, mas são lindas. Também gosto da faixa preta nas portas com o 4. A lateral do carro tem mais detalhes e design, incluindo a capa do retrovisor em fibra de carbono. Desculpe pelo vento aqui em cima, espero que consiga me ouvir bem. A grade frontal é impressionante e agressiva, com o grande emblema da Audi e vários buracos. Está bem quente, não está? Dá para sentir. Você ainda conta com algumas moscas mortas na placa, o que acho que dá o toque final. Também gosto das luzes. Os faróis estão ótimos e parecem alguém apertando os olhos com um olhar mais ameaçador. O carro tem aparência musculosa e forte. Não sei. Nunca mesmo, no meu tempo no YouTube como youtuber de carros, nunca descrevi um carro como tendo aparência forte. Mas hoje é o dia. Então tá aí. Ainda acho que esse carro tem a traseira meio quadrada. Lembra um off-road 4x4 robusto, como você imaginaria de um Q7. Mas aí, quando você vem para o lado, ele definitivamente tem aquele visual mais curvilíneo, arredondado de carro. Sinto que quando as montadoras começaram a fabricar carros
como o XC90 e o BMW X5, estavam tentando fazê-los parecer um 4x4, com características que você veria em um Land Rover, por exemplo. Mas agora, eles meio que estão assumindo que não. É só um carro muito grande, um SUV grande mesmo. Hoje em dia, parece que eles estão tentando fazer carros maiores, mais espaçosos e mais práticos para o tipo de família comum que precisa disso. Mas, de novo, esse carro é grande, mas não é grande demais para as estradas do Reino Unido. Não é um carro com o qual você teria dificuldade para encontrar uma vaga no estacionamento ou que você não conseguiria estacionar em um estacionamento de vários andares. Sabe o que eu quero dizer? É como se você pudesse ter um carro de 7 lugares sem que ele seja o maior carro que você já viu. Você não precisa mais de micro-ônibus se for uma família com mais de 2 filhos, o que é uma ótima notícia. Eu acho que o que a Audi conseguiu fazer aqui foi criar um carro que acomoda 7 pessoas. Você tem muito espaço, é espaçoso por dentro, tudo, mas ainda assim parece um carro relativamente normal por fora. É compacto, fica um pouco mais baixo em relação ao chão, mas você tem o espaço que precisa por dentro. E se você é nova no canal, pode estar se perguntando, por que você não me deixa voltar para entrar no porta-malas? Abaixe a perna. Pare. Vou entrar no porta-malas. É o que fazemos no canal. Em vez de falar sobre os litros de capacidade do porta-malas, que provavelmente é uma informação que você pode querer saber, nós temos um jeito um pouco diferente de mostrar isso aqui no canal para você visualizar o tamanho do porta-malas. Eu não sei vocês, mas todas essas capacidades de porta-malas em litros, para mim, sei lá, eu não sou alguém que enche o porta-malas com água ou qualquer tipo de líquido. Geralmente, eu coloco mais malas e essas coisas. Então não sei, nunca entendi muito bem isso. De qualquer forma, eu vou entrar no porta-malas para mostrar para vocês o tamanho dele. Mas vocês não sabem meu tamanho. Esse método é ruim para mostrar isso, pois quantos litros eu tenho? E se eu for enorme ou minúscula? Quem sabe? Enfim, não me filma, mostra o porta-malas. Isso mostra o espaço do porta-malas. Lembre-se que Remy está rindo muito porque ele está pensando: mãe, o que você está fazendo aí dentro? Sai do porta-malas. Eu não sei o que estou fazendo aqui dentro. Esse é só o meu começo de tarde de sexta-feira. Manhã. Ainda é de manhã. Porta-malas enorme. Aprovado. Agora, alguns fatos que, se você gosta de fatos, vai adorar essa parte. Se não gosta, pode pular. Temos um tanque de combustível de 85 litros, que obviamente é caro para encher, mas isso significa menos paradas. Ela tem freios grandes, o que justifica o desempenho. E para um carro grande, o raio de giro surpreende. O entre-eixos longo ajuda a absorver melhor as irregularidades. E ela pesa impressionantes 2,2 toneladas. O que não entendo nesse carro é que é um carro de 7 lugares, um verdadeiro tanque para a família. É um carro muito pesado, mas ainda assim chega a 60 em 5,6 segundos. Parece até impossível. Dirigir esse carro não faz você sentir que está em uma máquina tão pesada. Ele é tão leve e tão fácil de conduzir. Sinceramente, quando entrei nesse carro pela primeira vez, não precisei me acostumar com nada. Não precisei me adaptar ao tamanho, nem entender o volante ou a posição de dirigir. Senti que, ao dirigir esse carro pela primeira vez, parecia que já o conhecia. Você entra e dirige naturalmente. Outro dado impressionante são 500 Nm de torque e 340 CV de potência, o que é incrível. Gosto que não seja só um carro potente e veloz. Ele também é muito prático, atendendo ao aspecto familiar de várias formas: tamanho, luxo e espaço. Parece um carro ótimo para famílias, mas também para pessoas que gostam de dirigir, quando muitas vezes você tem que sacrificar um ou outro. Talvez o RS Q8 que testamos antes tenha exagerado um pouco. Mesmo assim, amei aquele carro. Está entre meus favoritos que já dirigi. Ele era mais focado na performance, mas este aqui traz um pouco mais de equilíbrio. É menos impressionante e intimidador, mas continua extremamente divertido. Se eu fosse escolher um carro de família para ter no dia a dia, este seria ótimo, pois não é barulhento, discreto, mas ainda empolga ter ele na garagem, ansiar pelos passeios, pelo trajeto diário e até por uma ida rápida às lojas. Ele tem um ótimo equilíbrio. Olha, tem um cavalo ali, pode filmar? Imagina morar ali com cavalos no quintal. Nem sei por que estou filmando um cavalo. Não é um canal de observação de cavalos, mas enfim, o que estou tentando dizer é que isso meio que dá muitas possibilidades de uso para esse carro. Parece que ele está atendendo a todos os requisitos. É ótimo para levar as crianças à escola, com espaço para cadeirinhas, e também para passeios de domingo ou ir à padaria do bairro. Talvez eu viva em um mundo idealista, mas por que não? Viajando, você tem bastante espaço para guardar as coisas, bastante espaço no porta-malas, e é luxuoso e espaçoso por dentro para viagens longas e dirigir na estrada.
E claro, tem o lado off-road por ter tração 4. Então, quero dizer, eu nunca testei ele na neve ou na lama, nada disso. E acho que hoje não vamos ter essa chance, curiosamente, nesse ensolarado dia de maio. Mas ainda é de manhã? São 11 horas da manhã, desculpa. Parece mesmo que já é tarde, o dia está longo, tem mais cavalos. Como levar ele para a Europa ou algo assim, para uma pequena expedição por lá e aproveitar algumas estradas e dirigir por aquela região. Ainda está bem no topo da minha lista de desejos fazer isso em algum carro, mas claro que esse seria uma ótima opção. Estamos em uma estrada nacional aqui, então vou testar a aceleração. Uau, que legal! Então, é um único turbo e teve um pequeno atraso ali, mas depois que passamos desse leve atraso, parecia que ele queria continuar indo, e estamos em uma subida. Então isso sempre acontece com esses carros, não é mesmo? Quando pego esses carros emprestados, preciso reservar um dia de pista para realmente testar o desempenho deles. Só assim consigo sentir como são bons. Mas esse carro, em especial, transmite muita segurança. Tipo, saindo rápido de uma rotatória ou de uma situação complicada, ou ultrapassando em algum lugar. Temos vários modos de condução aqui embaixo, e aquilo foi apenas no modo normal, no automático. Temos conforto, eficiência, dinâmico e individual, mas, sinceramente, muitos carros modernos oferecem recursos semelhantes. Ia mencionar o câmbio automático de 8 marchas. Essas são coisas que você já espera em carros modernos. Então, nessas avaliações, eu tento pensar em coisas que sejam um pouco diferentes, coisas que talvez você não espere. Assim, não fica só aquele papo de, claro, tem isso, tem um volante e, na verdade, tem 4 rodas. E além das 4 rodas, na verdade, ele também tem 4 pneus, o que é algo muito impressionante. Ok, esse carro e é a primeira vez que eu dirijo ele. Já dirigi. Já dirigi. Desculpa, está gravando? Você me perguntou se estava gravando, Vine. Não, você me perguntou se estava gravando e eu realmente não sabia. Então estou tentando. Sim, está. Tipo, olhando assim. Se você quiser aparecer no vídeo, Jorge, você pode colocar uma GoPro no meio e a gente pode filmar nós dois. Não tem problema. Eu não ligo, é tranquilo, hilário. O nome parece tempero de taco, não é? Bem suave. É um híbrido leve, ou seja, tem um sistema de 48 volts. Fantástico, um trator enorme chegando. Como vamos lidar com isso? Acho que a gente só foi o máximo, agora nem parece. Ficamos inclinadas para sair do caminho do trator. Bom teste da capacidade do carro, mas parecia que íamos capotar. Agora não parece. Não estou dizendo que parecia que estava literalmente capotando, mas parecia que se eu tivesse inclinado um pouco mais, a gente teria capotado. De qualquer forma, ufa, dirigir pode ser estressante, mas conseguimos chegar. Como eu dizia, ele tem um sistema de 48 volts que não precisa carregar na tomada. Não é como um carro elétrico que precisa ser carregado na tomada, e sim para aprimorar a eficiência ao rodar no embalo e o sistema start-stop. Está funcionando. Gosto dessa ideia, pois não sou contra carros elétricos, mas prefiro carros com motor a gasolina, de preferência um V8 se puder escolher. Quando você tem um carro que usa, esse aqui é um V6 e é um V6 a gasolina de 3 litros. Quando você está usando um V6, mas adiciona um pouco de energia elétrica para beneficiar de uma forma que não o torna um carro híbrido. Eu gosto disso. Não me incomoda. Parece um bom uso dos dois. E é mais ou menos isso que eu sinto com esse carro. Parece que ele faz muitas coisas muito bem. Passa muito bem pelos buracos. Certo. Agora vamos para estradas mais rápidas para sentir como ele é, pois já andamos devagar. A saída aqui não é tão legal, então já vou direto para uma curva. Então vamos realmente testar como esse carro se sai em situações do dia a dia. Lá vamos nós, pé no fundo agora. Uau! Ele está pronto, animado e só quer continuar. E fica até triste de estar numa zona de 80 km por hora. Uau, isso realmente foi muito bom. Foi uma situação em que pensei, preciso sair rápido daqui, sem enrolar. O carro já estava pronto para mim, o que foi bom. Mais um item riscado da lista. Sobre dirigibilidade, como disse, são 2,2 toneladas. É um carro grande, então é preciso considerar seu comportamento nas curvas. E muitas vezes, quando você tem um carro grande, quero dizer, obviamente, ele tem uma longa distância entre eixos. Então você pensa que o peso está bem distribuído, mas ainda assim é muito peso para jogar em uma curva. Então eu vou fazer essa rotatória bem fechada e sentir como... Quero dizer, os freios também são incríveis, claro, mas sentir como ele faz a curva na rotatória. Vamos lá.
Uau! Ele foi muito ágil, muito leve, muito fácil e ficou bem estável na estrada. Legal, isso foi muito bom. E para você como passageira? Sim, pareceu firme. Sim, boa aderência. Sim, sim, sim. Sem reclamações aqui, sem inclinação da carroceria. Eu não sei como eles conseguem isso. Quem está com um pouco de balanço, agora sou eu. Depois da viagem, comi demais. Em carros grandes, não sei como conseguem evitar inclinação nas curvas. Ele obedece suavemente a todos os comandos. Ao acelerar, não há barulho alto de motor. Enfrenta buracos com suavidade. Ele meio que faz tudo o que precisa sem muita confusão. Um carro obediente, digamos assim. Então este é um carro forte e obediente. Ótimas palavras saindo de mim hoje, não é? A posição de dirigir é boa. Você fica numa posição mais alta, claro. Não é absurdamente alto, mas ele tem suspensão a ar, na verdade. Mas você fica numa altura boa. Você tem boa visibilidade. O banco é confortável. Ainda não acertei totalmente minha posição de dirigir. Estou meio que ajustando aqui. Não sei se alguém é assim também, mas Georg e eu somos bem detalhistas quando se trata dos bancos do carro. Estamos sempre fazendo microajustes. E aí, esquecemos de salvar como memória do banco. Toda vez que trocamos de motorista, repetimos tudo, o que é ótimo porque ambos gostamos de dirigir. Fazemos isso sempre. O banco e a posição de dirigir são muito confortáveis. Você poderia passar várias horas na estrada nesse carro sem muito incômodo. Você não se sente muito próxima do passageiro. Quero dizer, eu me lembro do Range Rover Sport que tivemos por um tempo. O tamanho interno parecia similar, mas havia muitos objetos grandes, como apoios enormes e coisas vindo em sua direção, deixando o interior cheio, quase como uma sala de estar bagunçada. Tinha muita coisa lá dentro, parecia apertado e você ficava muito perto do passageiro. Mas aqui, o espaço foi bem aproveitado e você tem uma distância agradável da pessoa com quem está compartilhando a viagem. E quanto à visibilidade, sim, tudo certo. O vidro traseiro preenche todo o retrovisor, oferecendo ótima visibilidade. Se esse carro fosse meu, eu ficaria animada para usá-lo de manhã e acho que seria excelente no inverno também. Com certeza, um carro aconchegante para o inverno. Gostei muito de conhecer a dirigibilidade dele. Realmente faz tudo o que você precisa. E caso você esteja se perguntando se o bebê de quem ainda estamos falando continua sendo um bebê pequeno, não, olha como ele está enorme. Imagina se você assistiu um vídeo em que ele ainda era um bebê e agora ele está esse grandalhão, não é mesmo? Pelo jeito, ele vai me ajudar a mostrar o interior do carro, já que não quer sentar e não para quieto. O Jorge falou para eu tomar cuidado com a janela, como se eu fosse deixar meu bebê cair. Você tá de brincadeira? Você não vai cair, né, meu querido? Ele é tão inquieto. Gosto muito do interior desse carro. Pode voltar pro papai para eu falar? Não. Tudo bem, sem problemas. A gente consegue dar um jeito. Eu diria que é luxuoso, mas é discreto. Não é nada exagerado. Eu gosto disso. Você tem 2 telas aqui, mas não são aquelas grandes bandejas de iPad coladas, como nos Tesla. Só não gosto do acabamento preto brilhante, tipo piano no interior. Identificar ideias principais. Manter perspectiva e nomes. Reduzir repetições. Preservar significado e gramática. Acho que ele reflete tanto o sol que às vezes brilha nos olhos e mostra marcas de dedo, o que não gosto. Mas adoro o volante, especialmente o couro perfurado, é maravilhoso. Você tem o pequeno logo S ali embaixo para dar um toque mais premium. Acho que ninguém nunca gravou uma avaliação desse carro com um bebê de quase 1 ano se mexendo no colo. Acho que isso é inédito na história do YouTube. O que você acha? Quer dizer, é um carro de família. O que você esperava? E isso é ótimo. Obrigada, Remy. Eu estava prestes a falar sobre essa alça. Essas alças são fantásticas. Remy quer comentar sobre o incrível revestimento do teto em Alcântara. Também temos um grande teto solar, mas ele não abre agora, pois a ignição está desligada. Vamos tentar novamente. Pronto? Panorâmico. Não! Você vai filmar tudo voltando em tempo real? Não vai acelerar, né? Isso vai ser só para mostrar como é realmente viver com ela? Isso é fantástico. E outro pequeno ponto negativo que acabei de notar é que esses botões aqui embaixo parecem meio de plástico. Eles são meio... Do que isso me lembra? Tenho certeza de que já tive algo assim. Ao testarmos outros modelos da Audi, notamos o toque áptico. Eram os modelos RS. Provavelmente é por isso que esse não é um RS. E acho que é por isso que estou surpresa que custa 100 mil. Sei que já falei do preço, mas acho que o RS Q8 custava cerca de 120 mil. Parece que, por 20 mil libras a mais,
Você recebe muito mais naquele carro do que aqui. Não nego que esse carro seja incrível. Estou gostando muito de dirigi-lo e acho fantástico, mas não consigo superar seu preço. Ao buscar o preço inicial de um novo Q7, informam cerca de 73 mil com as taxas incluídas. Está escrito Sline na lateral, mas a Audi disse que é o Vorsprung. São muitos níveis, versões e detalhes em cada fabricante de carros para aprender. E ainda estou me acostumando com isso. Mas sendo o Vorsprung, isso significa que é como o nível mais alto de acabamento. Mas, de novo, pelos 20 mil extras, você tem aquela loucura de 500 cavalos de potência que você tinha no RS Q8 em que estávamos antes. Então, em termos de comparação entre os dois, se eu tivesse 20 mil sobrando para investir nisso, provavelmente eu escolheria o RS Q8. Mas, ao mesmo tempo, acabei de perceber que estamos gravando esse trecho todo. Com o porta-malas aberto, acho que devo ter... Bom, a Remy deve ter apertado sem querer no chaveiro, e o porta-malas está aberto agora. Então vamos fechar isso em um segundo. Mas talvez numa situação real, você ficaria mais inclinada a conviver com algo assim. Porque ele é mais utilizável no dia a dia. Então esse carro é para quem tem família, gosta de dirigir, precisa de espaço e gosta de luxo. Tem 100 mil sobrando e não se importa com o imposto de circulação alto e o alto consumo de combustível. Eu realmente gosto desse carro, e ele é meio que um crossover entre, eu fico repetindo, mas a questão do espaço é muito importante. Se você tem família, você sabe disso. Precisando de espaço para carrinhos, bicicletas, patinetes, skates e cadeireirinhas de carro grandes. Espaço é fundamental. Se você tem hobbies como mountain bike, precisa de espaço atrás, o que é importante para mim. É difícil achar um carro que agrade quem gosta de dirigir e ainda ofereça espaço para um estilo de vida ativo. Não precisa se preocupar em ir ao IKEA e carregar um móvel desmontado, pois dá para abaixar os bancos e há muito espaço. O carro é versátil, sem exageros. Não é uma minivan grande e desajeitada que fica balançando e tem um visual horrível, mas é prático porque você tem uma família, então você precisa disso. Não é um supercarro barulhento, incômodo ou difícil de manobrar, e você evita estacionar perto da entrada da loja para não arranhar o carro. É como se pegasse esses dois pontos negativos e simplesmente os tirasse da situação e dissesse: não, tudo bem. Você pode ter os dois, na verdade. E esse carro realmente existe, é muito completo e está pronto e disponível para você, se essas forem as suas necessidades. Então espero que isso tenha ajudado alguns de vocês que estão assistindo a este vídeo. Ou, como eu disse antes, se você nem quiser um desses carros, espero que pelo menos tenha gostado de me ver divagando. Está chegando ao fim, então sinto muito que este seja o final do vídeo. Agora, espero que você tenha gostado de passar esse tempo comigo. Eu agradeço por isso. Talvez pudesse ter usado melhor seu tempo em outro lugar. Não sei, você decide. Por que está rindo? Eu nunca ouvi ninguém no YouTube pedir desculpas porque o vídeo está prestes a acabar. Isso é a coisa mais britânica que já ouvi. O vídeo está acabando. Desculpa. Bem, talvez estejam se divertindo. Talvez tenham acabado de se acomodar para assistir. E agora, de repente, eu estou te interrompendo com o encerramento. Talvez você esteja feliz que acabou e possa ir assistir outra coisa. Obrigado por assistir. Obrigada, Audi, por me deixar pegar esse carro maravilhoso emprestado. Espero que seja isso que vocês tinham em mente quando me enviaram o carro para fazer a avaliação. Tenho certeza que sim. Obrigada por assistir. Te vejo em breve no próximo Lucy on Cars com o vídeo O que vem a seguir, aqui no canal. Talvez a gente mude algumas coisas na velha garagem, então fique de olho, porque podemos ter mudanças em mais de um sentido. Ai, que empolgante! Queria poder contar. Não sei por que não conto, mas o YouTube é tão dramático. Vou deixar isso para outro vídeo. Obrigada por assistir. Até o próximo. Tchau!